Oi, eu sou Ana Cristina. Nasci em uma família cristã ortodoxa em Alexandria, na Ásia. Nós migramos para o Canadá quando eu tinha 6 anos de idade e depois voltamos para visitar o Egito por alguns anos. Meu pai queria que aprendêssemos a cultura, então ele nos levou de volta. Quando eu tinha 14 anos, meu pai contratou um tutor para mim porque eu estava tendo dificuldades com a língua árabe, e eu me apaixonei por ele, Sam. Nós acabamos namorando por um tempo, até eu completar cerca de 20 anos. Queríamos nos casar, mas meu pai disse que isso só aconteceria por cima do cadáver dele, porque Sam era muçulmano e nós éramos cristãs ortodoxas. Isso é simplesmente algo proibido no Egito. Voltamos para o Canadá, e depois conheci Paul, na Califórnia, com quem me casei. Não demorou muito para eu perceber que havia me casado com um narcisista, uma pessoa muito egoísta que destrói seu espírito e sua alma. Tive 2 filhos com Paul, Colin e Andrew, que foram minhas bênçãos. Mas depois de 13 anos, consegui sair desse casamento com uma ordem de restrição após ele me ameaçar de morte algumas vezes. Então, recebi uma ligação de Sam, com quem eu não falava há cerca de 25 anos. Ele me encontrou e, para minha surpresa, Sam era a pessoa que eu sempre procurei. O ouvinte, o compassivo, simplesmente a combinação perfeita. Naquele momento, decidimos nos casar. Depois de sofrer por 13 anos com o narcisista, eu estava muito vulnerável. E nos casamos. Não demorou muito para que, claro, começassem as batalhas pela custódia, e muita coisa aconteceu. Eu era a provedora e trabalhava como diretora financeira, e por causa da barreira linguística, Sam não falava inglês muito bem. Ele cuidava da casa, da limpeza, da cozinha, de tudo. Então vários sinais de alerta começaram a aparecer. Finalmente, em dezembro de 2008, consegui conversar com Sam e concordamos em um divórcio amigável. Ele pediu para ficar na casa por mais 3 semanas, pois não tinha para onde ir. Eu não queria expulsá-lo, então concordei com isso. Aproximadamente na semana seguinte, comecei a sentir dores e incômodos por todo o corpo. Não conseguia ir trabalhar, não conseguia mover a cabeça nem piscar os olhos. A dor de cabeça era simplesmente insuportável. Finalmente, ele me levou ao pronto-socorro. Disseram: "Você está pegando um resfriado, tome alguns remédios." Me deram analgésicos e me mandaram para casa. Então, Sam começou a me dar o remédio para a pressão alta dele, o que reduziu a dor na minha cabeça. Eu não tinha problemas de pressão, mas ele me deu o remédio mesmo assim. Ele sabia o que me dar e isso me ajudou. Consegui voltar ao trabalho, ainda com todas as dores, mas pelo menos consegui ir trabalhar. No dia 8 de janeiro, enquanto dirigia para o escritório, tive uma visão. Eu nunca tive visões antes, e enquanto dirigia, vi algo como um funeral e alguém morrendo na minha família. Vi minhas irmãs e meu irmão, mas não o irmão mais novo, Steve. Senti que era um aviso de Deus de que algo iria acontecer com meu irmão mais novo, que nasceu com deficiência mental. Imediatamente, fui ao escritório e organizei para sair rumo ao Egito no dia seguinte. Reuni toda a minha equipe para delegar responsabilidades. E enquanto falava com todo mundo em uma reunião, comecei a sentir que minha cabeça estava prestes a explodir. Eu estava sentado na minha mesa, segurando minha cabeça para que ela não explodisse, quando recebi uma mensagem. Não sei como, mas dizia: "Pare de pensar, vá para casa." E foi exatamente isso que fiz. Parei a reunião e disse à equipe. Era sexta-feira, então originalmente planejava sair no sábado. Falei para eles: "Quer saber? Na verdade, vou partir no domingo." Fiz a reserva para domingo e disse que ligaria para eles no dia seguinte para finalizarmos, mas eu precisava ir para casa. Dirigi para casa e, enquanto caminhava em direção ao nosso condomínio, o Espírito Santo se revelou a mim, falando comigo. Era uma voz que eu ouvia, e eu a identifico como o Espírito Santo porque, imediatamente, reconheci que era ele. Não tenho ideia de como reconheci, mas a voz começou a falar comigo na minha cabeça. Não era como no escritório, onde eu ouvi: "Pare de pensar, vá para casa." Naquela ocasião, não era uma voz. Mas essa era uma voz tão clara quanto estou falando com você agora, e imediatamente reconheci que era o Espírito Santo. Novamente, eu nunca tinha me relacionado com o Espírito Santo. Eu me relacionava com Jesus e com Deus Pai,
mas nunca tinha me conectado com o Espírito Santo. No entanto, naquele momento, reconheci quem ele era, e imediatamente ele fez assim. Então, eu não deveria compartilhar, falar ou contar nada sobre o que estava acontecendo, sobre o que estava ouvindo. Continuei subindo as escadas, bati na porta, Sam abriu e imediatamente perguntou se eu ia viajar amanhã ou depois. Eu olhei para ele e disse: "Não sei, não consigo pensar agora. Preciso descansar. Eu te avisarei amanhã." Então, Sam me disse que ia preparar meu jantar enquanto eu me trocava, como costumava fazer. Ele fez meu prato egípcio favorito, que eram feijões verdes cortados fininhos com arroz e carne. E eu estava de pé lá, com a geladeira atrás de mim, olhando para o prato, mas não tinha apetite, não tinha vontade de comer ultimamente, então devolvi os feijões verdes. E eu fiquei com aquele prato de arroz, olhando para ele, me perguntando como eu ia conseguir comer aquilo. Parecia tão seco para mim. Eu estava contemplando se deixaria meu prato de lado, e então o Espírito Santo, que não parou de falar comigo, disse: "Filha, vire-se, abra a geladeira, pegue um pouco de iogurte natural e coloque sobre seu arroz. O iogurte natural no arroz é a minha maneira favorita de comer arroz. É assim que fazemos na Ásia." Mas quando ele disse isso, foi como: "O quê? Você se importa com o iogurte que eu coloco no meu arroz?" E ele disse: "Filha, eu me importo com cada pequeno detalhe da sua vida." E quando ele disse isso, eu me senti tão envergonhada de mim mesma. Naquele momento eu tinha 48 anos, e aqui estou eu, descobrindo isso. Eu não entendia por que ele estava falando comigo agora. Eu não conseguia dizer nada. E ele me dizia que esteve em cada pequeno detalhe da minha vida, e eu sentia falta dele. Eu faço o que ele me pede, coloco o iogurte, pego meu prato, vou me sentar no sofá e começo a comer, enquanto ele se comunica comigo. Terminei de comer meu arroz e disse: "Boa noite", pois era hora de eu me retirar. Desejei boa noite a Colleen e fiquei perplexa, perguntando-me por que o Espírito Santo está falando comigo e o que está acontecendo. Escovei os dentes, voltei para a cama e, enquanto estava deitada, continuava confusa. Ele disse: "Filha, não é seu irmão, é você." Assim que ele disse isso, meu coração ficou tão pesado. Eu não estava pronta para ouvir que era eu, não estava preparada para não acordar pela manhã. E meu coração estava tão apertado pensando em Colleen acordando e encontrando sua mãe morta na cama. Isso simplesmente partiu meu coração. Mas ele me lembrou de um sonho que tive há alguns anos. Era um sonho com Jesus. Ele estava segurando Colleen e Andrew em seus braços e caminhando por um prado verde. E eles estavam rindo. Estávamos todos segurando a cintura dele, e ele tinha um braço em volta das minhas crianças. Mas naquela noite, eu entendi que estaria com eles em espírito, e que ele tinha meus filhos. Quando me lembrei daquele sonho, recebi o conforto de saber que ele estava cuidando deles. Assim, consegui entregá-los a ele e me preparei para morrer. Eu estava bem com a ideia de morrer e, imediatamente, ele disse: "Filha, você vai embarcar em uma jornada e voltará para ser minha embaixadora." Quando ele disse isso, consegui respirar mais aliviada, porque estava apenas indo em uma jornada. Não ia morrer, eu voltaria. Fiquei animada e pensei: "Ok, o que você quer que eu faça?" E ele disse: "Preciso que você relaxe. Preciso que você pare de pensar." Pensei que isso seria fácil. Consigo parar de pensar, mas essa foi a coisa mais difícil que estava tentando fazer. Mas ele foi paciente e continuou me ajudando a parar de pensar. E finalmente consegui chegar ao ponto em que estava relaxada e consegui acalmar minha mente e mantê-la em silêncio. E ele disse: "Preciso que você feche os olhos. Mas não importa o que aconteça, filha, você não deve abrir os olhos." Eu disse ok e fechei os olhos. Assim que os fechei, uma luz brilhante entrou no quarto. Agora, essa é uma luz que nunca experimentei em toda a minha vida. Era uma luz com uma presença. Era um brilho que eu podia sentir através dos meus olhos, e eu não ousaria abrir os olhos. A presença que senti era a presença de Deus Pai. Então, a janela à minha direita começou a tremer, como se um terremoto estivesse acontecendo no meu quarto. E então, meu coração começou a palpitar. Enquanto palpitava, estava tudo bem, mas depois começou a bater muito forte, cada vez mais forte.
E à medida que isso acontecia, fiquei tão assustada que tudo se desligou. A luz parou e se foi. As janelas pararam de tremer e meu coração parou de bater. E eu estava deitada lá, pensando: droga, eu estraguei a minha morte. E ele respondeu: não, filha, desta vez você não pode estragar. Ele disse: eu só preciso que você relaxe mais. Você precisa relaxar, filha. Eu disse: ok. Ele continuou: preciso que você feche os olhos e lembre-se de que você não deve abrir os olhos, não importa o que aconteça. Ele começou a me ajudar a meditar até que meu cérebro parasse de pensar. Então ele disse: ok, feche os olhos. E eu fechei os olhos. A luz voltou a entrar no quarto e a janela começou a tremer. Então, meu coração começou a bater como antes, mas depois começou a bater mais forte, e eu senti que ele ia explodir. Era como se eu estivesse morrendo de um ataque cardíaco, mas eu não estava com medo. Eu conhecia o processo e não queria interrompê-lo, então eu apenas suportei enquanto ele batia com tanta força. E então, ele parou de bater e a luz foi desaparecendo lentamente, e a janela parou de tremer. Então o Espírito Santo disse: o próximo passo, filha, é uma irritação. Eu disse: ok. E enquanto ele falava isso, senti uma onda de dor que percorreu meu corpo, mas estava mais nas minhas pernas. Eu sentia como se alguém estivesse usando um martelo para quebrar meus ossos. Enquanto essa dor estava presente, ele me confortava, dizendo: filha, é uma irritação, isso vai passar. Enquanto ele falava sobre a irritação e que ela iria passar, suas palavras confortantes, como eu o referia na Bíblia, onde o chamam de Consolador, me traziam alívio durante todo o processo. Eu conseguia pensar nele e a dor parecia menos intensa. Consegui suportar a dor e ela passou. Assim que a dor cessou, eu me senti aliviada, mas então percebi que não conseguia sentir nada. Eu não conseguia sentir nada da cabeça aos pés. Estava dormente. Perguntei: estou paralisada? E ele respondeu: sim, filha, você está... Assim que ele disse isso, pensei: oh, não, não, ele disse. Sinto muito, filha. E claro, eu tentei mover os dedos dos pés, mas não consegui. Enquanto começava a aceitar essa nova realidade de estar paralisada, ouvi Sam entrando no quarto e pensei: ok, ele vai perceber que estou paralisada e vai chamar a emergência, mas ele não faz isso. Ele vai para a cama, me dá as costas e dorme. Era um condomínio de 2 quartos, então ele estava dormindo de um lado e eu do outro, já que Colin estava ocupando o 2º quarto. E aquela noite toda eu estava deitada paralisada. Mas tive a noite mais linda da minha vida com o Consolador. Ele não me deixou nem por um segundo. Passou a noite inteira me ensinando coisas, como se estivesse baixando escrituras ou histórias da Bíblia, e estava me ensinando de uma forma linda. Ele não estava indo muito rápido nem muito devagar. Era o professor perfeito. Mas no meio da noite, eu me lembrei de que precisava ir ao banheiro e tentei me levantar. Esqueci que estava paralisada e disse: eu preciso ir. E ele respondeu: vá, filha. Eu me lembro de ter molhado a cama a ponto de pensar que, com toda aquela água, talvez isso fosse acordar o Sam, mas claro, nada conseguiria acordá-lo. E então, ao amanhecer, ele se levantou. Eu senti quando ele se levantou, foi ao banheiro e voltou, sem me reconhecer. Mas, por volta das 8 horas, senti que ele estava se levantando. Então, ele se virou, começou a sacudir minhas costas e dizia: Ana, Ana, você está acordada? Eu não respondi, então pensei: ok, ele vai perceber que estou paralisada ou que algo está errado e vai chamar a emergência. Mas ele se levanta, vem até o meu lado da cama e começa a tirar minhas joias. Eu pensei: por que ele está tirando minhas joias em vez de chamar a emergência? Mas também pensei: talvez ele não queira que elas se percam no pronto-socorro. E então, ele pegou um pouco de remédio e começou a colocar na minha boca, mas, como estou paralisada, meus dentes estão cerrados. Ele estava triturando os comprimidos nos meus dentes e eu conseguia sentir o gosto amargo, reconhecendo que era Xanax. Eu pensei: por que ele está me dando Xanax tão cedo pela manhã? Mas ele continuava tentando colocar na minha boca. Depois ele pegou uma bala de menta e colocou na minha boca. Ele estava apenas deixando entre os meus dentes e a bochecha.
Eu pensei, estou realmente fedendo, e ele está me dando menta antes de chamar a emergência? Mas ele subiu na cama e começou a me apalpar com minhas roupas molhadas, dizendo: "Você se molhou. Precisamos tirar essa roupa." Eu pensei, tudo bem, ele vai me limpar ou trocar de roupa antes de ligar para a emergência. Mas ele tirou minhas roupas, e agora eu estava nua, e ele ficou em cima de mim e eu estou mais do que confusa a essa altura. Por que esse homem me Quando estou paralisada, pareço um cadáver, e então ele sai de cima de mim e vai para o banheiro. Ouço o chuveiro correndo, e ele está tomando banho, me deixando nua no meio da cama. Mas quando ele volta, eu posso ouvir a água correndo na banheira. Ele estava enchendo uma banheira para mim. Ele vem e me puxa para fora da cama, tentando me carregar. Mas quando ele tenta me levantar, eu caio no chão. Ele diz: "Não posso carregar. Você é muito pesada." E eu me pergunto o que ele está fazendo. Ele me solta e eu caio. Ele não sabe o que fazer comigo e não consegue me carregar, mas então acho que ambos ouvimos Colin acordando no quarto ao lado, porque agora a TV dela está ligada. Ele corre para fora do quarto e soube depois pela Colin que ele disse a ela: "A mãe está triste por causa do irmão que pode estar morrendo no Egito, e ela tomou um monte de Xanax e não quer ser incomodada." Colin respeita isso e não vem verificar como estou. E então ele volta e começa a despejar água gelada no meu corpo, o que me colocou em choque. Eu não entendia o que ele estava fazendo, mas meu corpo estava em choque. Era uma sensação muito torturante, e ele ia despejando lentamente a água sobre mim, parecendo que agulhas estavam por todo o meu corpo. O Consolador ainda estava lá me dizendo: "Filha, isso vai passar, é apenas um incômodo, vai passar." Eu estava tentando me concentrar no Consolador, mas então eu vejo uma visão da mão de Jesus. Tudo o que vejo é a mão dele ao meu lado e a imagem do cravo sendo perfurado bem na mão dele. Ao ver essa visão, fico envergonhada pelo desconforto que estou sentindo naquele momento, onde pensei que era dor e desconforto. Sinto vergonha desse desconforto que estou sentindo apenas por causa da água gelada e penso: eu posso suportar isso, eu posso suportar isso. E então, ele para e eu fico aliviada. Ele se afasta, sai do quarto, e eu fico lá me perguntando por que ele não está chamando a emergência. Então ele volta e desta vez ele se inclina e segura meu nariz com força, me impedindo de respirar. Como estou paralisada e meus dentes estão cerrados, não consigo respirar. Ele segura meu nariz firme, mas de alguma forma, em um reflexo, abri minha boca. Assim que abri a boca para respirar, ele soltou e saiu correndo do quarto. Foi nesse momento que me lembrei do meu seguro de vida de $1 milhão que eu tinha esquecido de cancelar quando fizemos o divórcio, e agora tudo fazia sentido. Por que ele não estava chamando a emergência? Então ele volta novamente, mas desta vez ele segura meu nariz e coloca suavemente os dedos sobre a minha boca. Nesse ponto, eu sabia que era o fim. Eu não conseguia respirar. Ele não estava levantando a mão, meu peito estava sufocando, meus pulmões estavam sufocando, e eu sabia que estava morrendo. E enquanto percebo que é isso, vejo a mão de Jesus, agora não no chão, mas ele está em pé. Tudo o que eu conseguia ver eram seus joelhos com seu manto. E ele estende a mão para mim, e eu queria ir com ele. Não queria que ele fosse embora sem mim, e eu continuei indo. Não era uma sensação de fim ou começo, sua alma simplesmente continua. Você olha para trás e seu corpo está lá, mas você é sua alma. Eu continuei e vi nuvens brancas bonitas que se abriram e revelaram um lindo céu azul. Eu continuo dizendo: "Nossa, que lindo!" As cores e aquele céu azul, tão brilhante. Mas ao redor do céu, havia esses animais voando. Eram grandes criaturas multicoloridas, com cores que eu não consigo descrever. Eram muito lindas, cores incríveis, e eles estavam voando por todo o céu. E então eu cheguei a um pátio aberto com muita vegetação, e estou lá. Eu me encontrei entrando em um cômodo, e ao caminhar pelo espaço, no final daquele ambiente, vejo um corpo de luz na porta. Esse corpo de luz eu reconheci como minha mãe que havia morrido alguns anos antes. Ela não tinha feições, era apenas um corpo de luz, mas imediatamente eu reconheci que era minha mãe, assim como sabemos que nos conhecemos.
As pessoas perguntam como sabemos. Nós nos reconhecemos. Nossas almas se reconhecem. E ela me conduziu para dentro. E enquanto estou entrando, vejo outro corpo de luz, que era um pouco mais alto do que minha mãe, e reconheci que era Nádia, minha irmã. Ver Nádia no céu foi algo incrível. E lá estava ela, no céu. E eu lembro de estar caminhando com ela. Deixamos minha mãe e ela me leva a outro quarto. Nesse ponto, estou tão sobrecarregado de alegria que não consigo conter. Era tanta alegria que estou reclamando com Nádia e dizendo: eu não consigo aguentar, é apenas demais. Eu não sei o que fazer com isso. Eu não sei o que fazer com isso. Eu não consigo conter. Estou reclamando sobre estar sobrecarregado de alegria, enquanto na Terra reclamamos sobre estresse e tudo mais. E agora estou reclamando sobre uma alegria esmagadora. Mas ela olhou para mim e disse: Ana, com Jesus, só melhora. Eu caminhei com ela e vi meu pai ao lado da minha mãe. Ele era outro corpo de luz, mas vê-lo no céu era simplesmente lindo. Era um capítulo que eu podia fechar porque sabia que seus últimos momentos não foram dolorosos. Ele deve ter sentido que o Consolador estava com ele. Estávamos nos comunicando, então Nádia começa a dizer: ok, pessoal, temos que nos apressar, temos um banquete com Jesus. E eu estou pensando: como assim? Ela disse isso de uma forma tão natural, como se fosse uma coisa normal. E eu disse: vamos realmente ver Jesus? Era tão difícil de compreender aquela vida do outro lado, mas de alguma forma eu não os segui. Eles foram, e não era a hora para mim ter um banquete com Jesus. E bem antes de eu voltar à terra, Jesus revelou seu rosto para mim de uma maneira muito lenta. Era um rosto de glória, mas não era o rosto que eu via quando crescia, assistindo a Jesus de Nazaré, com os olhos azuis e o aspecto de garoto bonito. Ele tinha pele oliva e se parecia mais com a imagem do ator em A Paixão de Cristo, com uma aparência mais do Oriente Médio. E eu lembro de estar pensando na minha mente: você não é tão bonito quanto eu pensei, porque estava imaginando os olhos azuis e o garoto bonito. Mas estou pensando isso e tentando não pensar, porque sei que ele pode ler meus pensamentos e não quero magoar seus sentimentos. Mas ele está além disso, apenas sorrindo para mim. E então, de repente, eu voltei. Estava no meu quarto, e naquele ponto eu podia ver Sam. Agora ele tinha meu corpo ao lado dele. Eu ainda estava nua, e ele estava segurando meu corpo perto dele. Eu não sabia como ele me trouxe para lá, e ele estava apenas segurando. Não consegui suportar ele segurando meu corpo. Minha alma, de alguma forma, voltou para o meu corpo, e eu saltei da cama porque não suportava que ele me tocasse. E aqui estou eu, em pé na cabeceira da cama, olhando para ele, ainda nua. Eu não me importava, mesmo sendo muito conservadora. E a expressão no rosto desse homem ao me ver lá foi simplesmente impagável. Simplesmente impagável. Eu pensei que havia voltado apenas para me despedir da Colleen, mas foi apenas uma jornada. E tanta coisa aconteceu depois. Foram tantas sequências de eventos que você poderia pensar que isso não aconteceu nos Estados Unidos. Você pensaria que isso aconteceu em um país de terceiro mundo? É difícil falar sobre tudo. Acabei perdendo minha filha porque tentei protegê-la do Sam, e então corri para o quarto dela nua. E meu primeiro marido descobriu que eu estava andando pela casa nua. E não só isso, mas a polícia também não acreditou em mim. Acabaram me colocando em um hospital psiquiátrico porque ele alegou que eu estava tendo um colapso nervoso devido ao trabalho como diretora financeira. Tanta coisa aconteceu. Foram apenas eventos loucos, um atrás do outro, depois que voltei. Após toda essa provação, fui fazer uma tomografia do cérebro para verificar se tive um derrame que me causou paralisia, mas não houve derrame. Depois, fiz um exame do coração para ver se tive um ataque cardíaco, e tudo estava negativo. E então, meu advogado me disse para fazer uma análise forense do cabelo, e eu fiz, e descobri que Sam havia me envenenado. Sinto que após o divórcio, ele provavelmente estava colocando isso no meu café aos poucos, especialmente bário, que não tem cheiro nem odor. E foi isso que estava acontecendo comigo, sentindo as dores e o desconforto já que o bário danifica o sistema nervoso. E eu me lembrei depois que ele parou de beber café, mas ainda estava fazendo o meu.
Acredito que foi isso que aconteceu, porque eu tive a visão e iria ao Egito no dia seguinte. Ele só tinha 3 semanas para ficar, não tinha muito tempo, e se eu saísse tudo estaria acabado. Então, ele precisava acabar comigo naquela noite. Acredito que ele colocou todo o veneno no arroz e foi assim que eu fiquei paralisada. Mas eu não acho que ele esperava que eu ainda estivesse viva. Ele continuava testando e vendo, sem perceber que eu estava consciente. Ele pensava que eu estava fora de mim. E foi isso que ele fez. Estava apenas tentando acabar comigo, e não sabia como. No final, ele simplesmente me sufocou para que tudo acabasse. Foi isso que ele fez. Muitas pessoas perguntam como você consegue compartilhar a história e se é doloroso passar por isso e lembrar. Como você conseguiu superar isso e contar com um sorriso? E eu digo novamente que o encontro com o Espírito Santo foi além do que valeu a pena. Então, isso foi uma bênção disfarçada, não importava a traição, tudo isso, sabe? E eu o perdoei, não porque ele merecesse ser perdoado, não porque eu gostasse dele ou algo assim. Ele não vale a pena para mim carregar um fardo, dor e ser amarga pensando sobre isso. Ele se foi. Está lá fora. Ele voltou para o Egito, e é Deus quem deve lidar com ele, não eu. Então, é um encontro que foi além do incrível, uma experiência que foi o mais incrível da minha vida. Mas o mais importante também em meu evento foi o consolo que sentimos quando estamos morrendo, mesmo em circunstâncias terríveis. Muitos pais que me procuram, que perderam um filho em situações dolorosas, sentem-se consolados ao saber que foram confortados pelo Espírito Santo. Algumas pessoas me perguntam como eu sei, e eu digo que sou ninguém. Por que o Consolador me confortaria e não confortaria os outros? Sou um ninguém, cometi tantos erros e estraguei muitas das minhas escolhas de vida, mas Ele veio me confortar. Ele estava lá, não é apenas sobre a morte. Ele esteve comigo até o meu último suspiro. Sua presença estava lá até eu cruzar para o outro lado. Ele não me deixou. Saber que Ele esteve comigo ao longo da minha vida e voltar para saber essa verdade é um conhecimento além do incrível. E eu só digo a você, não espere para descobrir isso em seu leito de morte. E você vai se sentir como eu que perdi essa oportunidade por 48 anos. Ele está lá, não me deixou, ele não fala comigo da mesma forma que falou quando eu estava morrendo. Mas sua presença está lá. Os sinais que ele dá. Ele se tornou meu companheiro de alma, ele se tornou meu parceiro, e ele pode ser o mesmo para você. Apenas não espere até seu leito de morte para reconhecer a presença dele. Imagine que você tem um parceiro que ninguém mais pode ver, mas que você pode sentir.